A transmissão vai começar, aí a gente pode voltar nesse assunto de novo depois, mas só pra gente conseguir fazer uma introdução aqui e também não chegar com a história já, já gigante. Mas estamos ao vivo agora, o link é aquele que a gente lançou nos grupos. Deixa eu só ver se já tem alguém, já tem 5 pessoas lá. Pessoal, quem tiver ao vivo aí com a gente, por favor, manda um salve aí nos comentários só pra gente saber que o áudio tá bom. E vamos começar. Assim que vocês, pelo menos uma pessoa me confirmar aí, a gente já começa o nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, que é o Carlos Merenda, o brabo também das opções aí, na mesma luta que eu, de tentar transmitir um pouquinho do nosso conhecimento a respeito desse mercado maravilhoso que é o dos derivativos, opções de ações e tudo mais que a gente opera aí. Carlos, de antemão, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite. Já acompanho o seu trabalho já tem algum tempo, admiro a maneira como você se coloca, uma maneira sempre muito positiva, consciente, sem prometer ganhos mirabolantes, nem nada disso, trazendo sempre os investidores para o que a gente acredita de verdade, né? Que é que comprar boas empresas, se tornar sócio de bons negócios ao longo do prazo é o que vai nos tornar independentes financeiramente e felizes e livres financeiramente. Fica à vontade para se apresentar e para dar o seu show aí, porque para mim é um showman. Carlos Merenda é o brabo. Eu adoro. Seja bem-vindo, Carlos. Exatamente. Na quarta-feira, né? Quarta ou quinta, a gente ainda vai combinar o dia, ou talvez até sexta, mas a gente vai se encontrar semana que vem aqui em João Pessoa e, bom, acho que é uma boa oportunidade aí da gente trocar uma ideia pessoalmente também sobre o mercado. Deixa eu só ver se saiu algum comentário aqui de alguém falando se o áudio tá bom. Porque transmissão com o Zoom, eu não sei se o seu áudio está bom também para o pessoal. Tem que estar, senão eu preciso fazer ajustes aqui no OBS. Que é o que eu uso para fazer as transmissões, Carlos. Inclusive. Apesar que eu mesmo posso testar aqui também, escutando. Ó, Carlos, eu vou ter que ver aqui. Parece que não. Vou ver aqui no OBS como é que... aqui, ó. Captura de saída de áudio. Aqui, ó. Captura de... não. Saída de áudio. Pode ser também. Aqui, ó. Eu vou colocar esse daqui. Será que é eu o problema? Pronto. Aqui? Fala alguma coisa? Opa! Agora Tudo aparece. Maravilha, tudo uma delícia. Saiu? Saiu. Agora tá aparecendo. Foi, o Juan Carlos já falou aqui que deu certo. Agora, por favor, Carlos, desculpa fazer você repetir, mas fica à vontade para se apresentar aí, mete bronca, o espaço é seu. Então, pessoal, alguns de vocês já me conhecem, né? O pessoal que está com o Lia aí há mais tempo está me conhecendo pela primeira vez aí, ou já viu alguns vídeos meus, né? Então, eu sou o Carlos Merenda, eu sou militar da Reserva Remunerada da Marinha, eu terminei meu tempo de serviço, né? Pedi minha aposentadoria, né? Em 2020, e daí para frente, Lia, a gente foi só focar no que restou, nas opções, né? Então, eu estava bastante jovem ainda, 46 anos eu me aposentei, é uma idade muito jovem, né, para aposentadoria, mas eu queria fazer outra atividade. E a atividade que veio mais afim foi o mercado financeiro, né? O mercado financeiro, para mim, é uma base muito dentro de uma realidade que eu vivi, né? De comprador, de vendedor, de frutos passados da minha vida que eu vendia, comprava, trabalhava, vamos dizer assim, com commodity, mas era as sucatas, né? O alumínio, o cobre. Então, eu percebi a oscilação do cobre, do alumínio,
Quando o preço caía do cobre, eu segurava a minha sucata lá, esperava mais o tempo para valorizar. Então, eu traduzi toda a minha experiência profissional como militar, estrategista, como eletricista, né? Eu sou técnico, eletrotécnica também, que foi a atividade que eu exerci na Marinha como militar, né? E eu juntei isso e vi que o mercado de capitais tinha muito a ver com tudo isso, né? Quando você posta esses gráficos, vem logo uma onda senoidal mostrando para mim um topo, um fundo, batendo com a realidade que eu vivia, né? E o mercado financeiro, para mim, ele veio para me dar a libertação total do que qualquer trabalhador comum não consegue sentir, entendeu? De quem trabalha no setor privado ou servidor público, ele fica muito dependente do sistema. Ele acredita que o sistema é a única coisa, é o pai e a mãe dele ali. Depois de casa, o pai e a mãe é o sistema. E, infelizmente, não é essa a verdade. O mercado financeiro, para mim, é a arte do possível. Ele pode te transportar em topos de monte, né? Ele pode te dar uma possibilidade de melhorar de vida. É claro que não é um caminho largo, é um caminho espinhoso, estreito, que precisa de dedicação, de aprender com perdas, né? Entender por que perdeu, para você se reconstruir a cada dia e continuar. Então, foi assim que eu fiz, né? Eu comecei como perdedor ali, eu sempre fui perdedor no mercado financeiro. Perdedor também antes da minha vida, a minha vida profissional, tirando as Forças Armadas, ela também teve muitas perdas, né? Muitas ilusões. E eu tinha uma autoestima muito baixa por causa disso. Então, o mercado financeiro ele me revigorou, ele me deu uma outra visão e revigorou a minha autoestima. Ele me deu de presente a autoestima quando eu comecei a ver que eu tinha capacidade de ganhar no mercado, que eu tinha capacidade, com simplicidade, de conseguir mudar e revigorar a minha vida e de outras pessoas também. Então, foi aí que me deu o start. Eu chegamos em 2020, já tinha 33 anos de tempo de serviço, eu olhei assim e disse, não, é isso que eu quero fazer. Está na hora de eu sair daqui, focar numa coisa diferente, e assim eu fiz. E aí veio a pandemia me ensinou muito sobre o mercado financeiro, onde eu desenvolvi estratégias de opções put, né, dentro do dinheiro, né, com uma visão de longo prazo. Aí veio mentoria, aí eu me aproximei mais do público em maio de 22, foi quando eu abri o canal, foi abril ou maio de 22, eu não me lembro a data exata, que aí começou, né? Eu pensei assim, poxa, se eu sei um pouquinho, que tal de eu passar isso, ensinar isso para outras pessoas? Será que vai surgir efeito? Vai surgir efeito? E teve efeito. Você vê que o meu canal, apesar de ser pequeno, também não é uma coisa que eu me dedico tanto. Então, às vezes, num grupo de WhatsApp, alguém chega comigo e fala assim, faz um vídeo lá de Petrobras, faz um vídeo de Vale, faz um vídeo de JHSF, eu vou lá. Aí, às vezes, tem colega meu que fala assim, mas isso não vai dar nem view. Cara, eu não estou fazendo isso pelo view, estou querendo prestigiar uma pessoa que me prestigia. Então, essa troca, cara, esse calor humano, ele é maravilhoso. Ele é sensacional e parece que o mercado é assim também. Tá? É assim que eu me conecto com o mercado, entendeu, Di? E aí, meu amigo, eu comecei a operar opções, né, de perfil de investidor. Eu tenho a tese parcial lá do Barsi, né, que a gente tem que acumular uma quantidade de ações. E aí eu aprendi que a renda fixa também é uma ferramenta de trabalho. Então, eu uso ela para cobertura das minhas puts, né? Porque, sabe como é que é, né, Li? É uma coisa que você compra, por mais que não esteja rendendo como você quer, mas está sempre aumentando. A tua garantia nunca diminui, ela sempre aumenta. E antes eu cometia a bobeira de operar com garantia as ações. Aí, quando dava uma ofuscada, você tem a chamada de margem normal da B3, mais a chamada de margem das suas ações, aumento de deságio de ativo, e aí você fica doido. Aí a primeira coisa que você quer fazer é estopar ou é estopado. Então, para evitar esses problemas, a gente gosta de operar cobertinho, certinho, dormir tranquilo no travesseiro, porque a gente precisa disso aqui funcionando bem, né? E eu te digo, não adianta nada investir para ter dinheiro, mas não ter paz. Exato. E o mercado financeiro, ele me deu essa capacidade de melhorar a minha autoestima. Por isso que eu escolhi a operação em todos os sentidos, tá? Como homem, como esposo, como irmão. De todo jeito, o mercado financeiro me capacitou mais, né? Por quê?
Porque eu tive que colocar à prova as minhas emoções. Entendeu? Eu tive que colocar à prova isso me revigorou. Por quê? Eu escolhi as operações de opções porque elas têm um percentual maior de dar certo do que de dar errado. Então, o que faz você romper a barreira do medo é você se colocar em operações de opções, né, que tem uma probabilidade maior de dar certo do que de dar errado. E aí você começa a acertar mais do que errar. Aí aquilo vai te trazendo para o mercado, você vai se animando, vai vendo o resultado e você começa a evoluir. Né? Então, eu sempre ensino isso para meus alunos também e falo muito sobre a curva das emoções, né? Que ó, a hora que você está com medo é o melhor momento de investir, não é o pior. Mas as pessoas não, elas querem investir no momento que elas estão mais confortáveis. E elas querem É, desfazer os investimentos quando elas estão desesperadas. Elas agem da maneira é, mais impulsiva possível e o dinheiro flui da mão dos exatamente, impacientes para a mão dos preparados e pacientes que sabem que exatamente. não tem lógica um gap desse em Petrobras, por exemplo, que caiu lá de 40 e foi a 36 quase. Então, cara, nós estamos muito alinhados, a minha filosofia é exatamente a mesma. E essa questão também da margem de garantia, muita gente não tem essa sagacidade de pensar que, pô, se a minha garantia é tão volátil quanto o ativo que eu estou operando, que eu preciso dela como garantia, é um efeito cascata, no final das contas, uma como se diz, um efeito em cadeia, que só piora a situação cada vez mais quando você tem que zerar tudo. E eu já tive também muitas derrotas, meu início no mercado financeiro. A minha maior quebra, a minha maior quebra não, mas a minha primeira quebra foi, eu estava operando Calendar Butterfly. Vendia duas opções, comprava opções em strikes acima e abaixo em um próximo exercício e vendia as mais próximas aqui. É uma estratégia que em uma semana tem ainda, né? Potencial de dar de 20 a 25% em uma semana. Uma operação absurdamente lucrativa, se bem montada. Só tem um problema. O preço não pode fugir muito para cima nem muito para baixo, que senão a operação toda vira um peteco. E o que aconteceu? Greve dos caminhoneiros. Então, essa foi a minha quebra, porque na greve dos caminhoneiros houve uma oscilação de preço muito grande. Eu não consegui achar nem liquidez para desmontar as minhas posições e a minha posição acabou virando uma bagunça e virou aquele peteco e zerei o dinheiro ali da minha conta. E aí eu falei com o meu assessor, né? Falei, cara, será que tem como você me ajudar? Que eu fui zerado. Ele falou assim, olha, não consigo fazer muito por você não, mas eu vou tirar aqui essa taxa de zeragem. Na época, a XP cobrava uma taxa de zeragem. Na época eu era cliente da XP, eu não era nem assessor, né? A XP cobrava uma taxa de zeragem absurda sobre cada lote de opções e deu uma grana razoável, sabe? Aí eu falei assim, porra, isso aí que você ia ganhar por eu ter sido zerado, vocês estão ganhando comissão para você zerar. Como é que eu faço para virar assessor? Aí eu virei assessor assim. Ele falou, não, você tem que tirar Ancor, você vincular um escritório. Aí eu falei, pô, vou virar assessor, cara, da hora pra caralho. E isso me interessou, fiz Ancor e me tornei assessor. Fui assessor da XP por 3 anos, depois a gente migrou para o BTG Pactual, fizemos a virada de chave e estamos até hoje ainda trabalhando exclusivamente com investimentos no BTG Pactual, né? Mas essa questão das opções já vem me acompanhando desde 2017, quando eu comecei essas operaçõezinhas, comecei com venda de put, depois aprendi uma outra trava horizontal de linha e várias outras estruturas. E é um universo que você estava falando aí, né? É uma caminhada. Porque a gente sabe um monte de coisa, mas aí às vezes a gente olha para um gráfico e pensa uma estratégia que, pô, eu nunca apliquei essa estratégia, mas eu sei que ela poderia funcionar nesse cenário. Então, ao longo dessa caminhada, ao longo dessa jornada, a gente aprende um monte de coisas que a gente pode até não usar imediatamente, mas que no momento propício ela vai performar, vamos dizer assim, né? E, pô, eu vi muito patrimônio ser perdido com trades que não faziam o menor sentido. Já vi muitos absurdos nesse mercado e vim exatamente pro YouTube para tentar botar um pouco de juízo, sabe? Um pouco de
noção na cabeça de algumas pessoas que eu tentava conscientizar diretamente, conversando, e a pessoa até parecia entender, mas não conseguia praticar, não conseguia executar. Eu falei, então, vou fazer um vídeo para você. E aí eu comecei nessa, exatamente como você está falando. Às vezes as pessoas vêm, pedem um vídeo para a gente, pedem para fazer uma análise de alguma coisa. E aí, pô, quantas visualizações vai dar? Tem 20, 30 ou 10. Às vezes até menos pessoas vão ver o vídeo. Mas no final das contas, a gente faz porque, pô, geração de conteúdo, isso vai ser importante para alguém. Se a gente gerar conteúdo e causar um impacto positivo, que seja em 10 pessoas, eu sei que para você faz toda a diferença, porque a minha vida foi mudada porque uma pessoa decidiu compartilhar comigo o conhecimento que eu transmito hoje. Então, em movimento de gratidão a essa pessoa, em nome dela, eu homenageio ele sempre, o Alisson Rocha, lá de Belo Horizonte, que me mostrou opções pela primeira vez. E eu acredito que isso é uma baita ferramenta de acúmulo de patrimônio para a gente. Estando alinhados e nesses pensamentos todos, né, eu vi essa semana um vídeo seu falando sobre a propriedade de Petrobras ser dos gringos. E eu queria conversar com você a respeito disso, foi para isso que eu te chamei, né? Foi esse o convite que eu te fiz. Então a gente vai... Quero saber o que te levou a fazer essa pesquisa, essa curiosidade de chegar lá e os meios que você fez para chegar a essa conclusão. Então, assim, a gente, né, acha que o petróleo é nosso e acha que a Petrobras é nossa. Algumas pessoas têm essa ilusão. O governo não vai mexer nos dividendos porque o governo também recebe dividendos, também existe essa possibilidade. E aí a gente não precisa nem falar em governo, direita, esquerda, a gente está falando de governo no geral. Ser sócio do governo é uma missão complexa. Qualquer empresa que tenha uma parte significativa da sociedade sendo do governo, a gente precisa ter dedos, ter cuidados, pesquisa e muita certeza do que está acontecendo ali, do dedo do Estado, a respeito disso. E depois a gente pode discutir aquela questão do DI também. Mas, só um aviso, daqui a alguns minutos o Zoom, infelizmente, vai dar uma queda aqui, eu vou ter que abrir uma nova chamada. Eu não consegui abrir o meu Teams, porque ia demorar demais, a gente já estava com a live atrasada, mas não tem problema. Quando cair o Zoom, eu crio uma nova aqui e te mando de novo o link aí no WhatsApp, tá bom? Tá bom. Vamos lá, Carlos. Então, Por que a Petrobras não é do Brasil e dos brasileiros, é dos gringos? Conta para nós. exato, né? A minha história com a Petrobras, ela é muito interessante, tem muito a ver com aquele vídeo, né? Eu sou um admirador do conteúdo do Márcio Noronha, né? Que ele fala muito do gringo, ele fala do institucional nacional, onde ele coloca duas curvas de fluxo, né? E uma vez, rapaz, eu tive o privilégio, infelizmente já pararam de fazer. A XP, ela produzia um relatório que mostrava as barras de fluxo do investidor institucional nacional, do gringo, e foi lá que eu vi a média ponderada de quanto é potente o saldo do gringo na nossa bolsa, né? No mercado secundário. Então, ele tem uma participação relevante. E aí, aconteceu quando é que eu comecei a observar o comportamento? Quando nós tivemos, como a gente falou, vamos falar com imparcialidade sobre o governo. Quando a Petrobras foi para R$20, que o presidente anterior trocou o comando, tirou um comando técnico, um comando de um general, né? Uhum. A gente teve aquela pressão de venda muito grande, e aí a gente percebeu que houve uma saída muito forte do ativo por parte dos estrangeiros. Só que chegou numa região de preço que ele começou a parar de vender, que foi na região lá dos 20. Aí eu fiquei de olho nisso. E nessa época ali, eu comecei a comprar. Eu sempre gostei de ir na contramão. Por quê? Porque é uma empresa que tem todos os dados de fundamento que são suficientes para me colocar numa condição de investir nela. Sim. Principalmente porque a Petrobras, ela estava querendo ser organizada, ela começou a ser mais organizada do Abílio Diniz para cá.
E é um processo, né? E o que foi que aconteceu? Eu comprei as ações, vendia put dentro do dinheiro nessa época, vendia put longa, vendia call longa, eu pegava todos os prêmios, comprava mais ações, e aí o papel voltou para aquela região. Aí começou a pagar muito dividendo. Só que, como você sabe, era lucros não recorrentes. Então, a gente não percebeu ânimo dos estrangeiros na compra do ativo. Por quê? Quando você começa a desinvestir, você começa a ter uma redução também de geração de caixa daqueles setores que você está desinvestindo. E aí eu fiquei assim, tá, mas vou ficar, porque o valor do dividendo ia tirar o valor que eu tinha investido nas ações. E como elas se mantinham mesmo no preço, eu fiquei observando. Onde foi que eu tive o desejo de fazer esse vídeo que você viu? Foi no ano de 2022 para 2023. Por quê? Porque logo no período de eleição de 2022, independente por que foi decidido isso não é da minha conta e eu nunca vou saber por quê. O fluxo de estrangeiro ele foi avassalador no mês de novembro e no mês de dezembro na nossa bolsa. Quando você pega um histórico de 2008 para cá, você vai ver que foi o maior volume financeiro que nós tivemos em apenas 2 meses. Cobriu coisas de 5, 6 anos de investimento contínuo deles. Então, o que eu estava percebendo? Que no início de 2023, o dinheiro estava indo para a Petrobras, os gringos estavam comprando todos os dias as ações da Petrobras. E foi um período que os gestores de fundo começaram a ir para as redes sociais falar mal da Petrobras, dizer que a Petrobras ia se acabar, que esse governo não sei o quê, jogaram a parte ideológica em cima da empresa. O que foi que aconteceu? Não perceberam que o presidente da Petrobras é um cara técnico, é um cara que entende de petróleo. Do Abílio Diniz para cá, é o cara que mais entende. Olhando tecnicamente, esqueçamos partido, esqueçamos ideologia política. Então, o que foi que aconteceu? Ele tinha um projeto e um plano de negócio para a empresa que o pessoal aqui no Brasil não soube avaliar direito. O que aconteceu? Vários fundos se desmontaram posições e os gringos compraram essas posições. Foi quando eu disse, se os gringos estão metendo, eles sabem mais do que eu do que estão fazendo. Quem que tem mais nível de informação? Eu, pobre coitado, ou aquele cara lá? Exato. Aí o que foi que aconteceu, Li? Quando eu percebi que a compra era contínua durante meses, eu digo, está na hora de fazer um estudo de para onde está indo esse estoque de dinheiro na Petrobras. Quem que está com mais participação? Quando a gente vai na própria página da Petrobras e a gente faz a leitura do relatório, somando os ADRs e mais o percentual que o gringo tem no mercado secundário, quando você soma, você vê que ele que é o dono da Petrobras. É ele que é o cara que está lá caladinho, né? Mas está lá, está preso lá. Por quê? Ele acreditou na gestão. Alguma coisa aconteceu, porque a promessa de não pagar mais dividendo era uma coisa que já estava definida antes do Prade sentar na cadeira. A questão de mudar a política de dividendo também era uma questão que já estava na mesa. E por que eles continuaram comprando? Então, foi aí que eu vi a divergência. Eu digo, se esses caras estão comprando, estão enfiando dinheiro num país de terceiro mundo, específico na Petrobras, alguma coisa tem. Como eu só sei que nada sei, eu vou seguir os caras. Sim, e é um baita trade, eu acho que você está vendo a minha tela aí, de 2022 para 2023, depois desse período de acumulação aqui dos 3, 4 primeiros meses. Deu mais uma quedinha aqui para pegar a turma, mas quem comprou se deu muito bem e, pô, é um ativo fenomenal, Petrobras. Né? Você vai olhar a balança, você vai olhar dividend yield. Cara, que outra empresa tem um dividend yield esse? E market share, não tem ninguém que compita com eles. É basicamente um cavalo arriado, dia e noite. É só achar bons preços e alguma margem para ser operado, que é sempre uma grande oportunidade. Lembrando, pessoal, disclaimer, né? Eu não sou analista de valores imobiliários, não tenho pretensão de ser, sou apenas um assessor de investimentos, discutindo aqui as minhas opiniões pessoais, e Carlos Merenda também está opinando também,
trazendo as opiniões pessoais dele. Tudo e qualquer coisa que você fizer com essas informações é única e exclusivamente responsabilidade sua. Os resultados são apenas seus e de mais ninguém. Então, tenham parcimônia, cautela para operar de maneira com sabedoria, né? Respeitando as margens de risco. E você vende put dentro do dinheiro? Como que é isso? Porque geralmente eu procuro fazer... Ó, eu vou ter que mandar para ele um novo link para que vocês descubram a resposta para essa pergunta. Deixa eu só criar mais um aqui. Rapidinho. O cara é uma máquina e tá muito alinhado com tudo que eu faço, mas eu quero entender essa estratégia que ele aplica, que é um pouco diferente da que eu aplico. Depois eu vou comentar a minha, como eu faço. Mas deixa ele contar como ele faz, que vai ser da hora. Estamos juntos de novo, Carlos Merenda? Voltamos ao vivo e a cores. Ainda bem que eu te avisei, né? Que senão ia ficar parecendo que ia cair do nada. Mas já estamos de volta, já estou transmitindo novamente a tela. E, rapaz, essa vida de tocar pro gol e cabecear e voltar pro gol para fazer a defesa e fazer transmissão e falar e narrar e fazer tudo não é fácil, mas a gente rompe em fé. Carlos, conta pra mim, como é que é esse negócio de vender put dentro do dinheiro? Por que vendê-las dentro do dinheiro? E como que é isso? Que estratégia é essa? Bom, em primeiro lugar, quando um preço, na minha humilde opinião, ele está muito descontado e é uma empresa boa, como Banco do Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce, por que a minha preferência de operar dentro do dinheiro? Por quê? Porque é justamente, eu sempre, e o ponto que é o meu ponto de ignição é justamente quando falam mal da empresa. Então, eu junto várias coisas. Eu junto preço, estão falando mal, estão dizendo que o mundo vai acabar, e é a hora que eu sei que todo mundo vai jogar as ações para baixo num preço barato. Eu digo, poxa, o que custa eu ir lá e dar uma bicadinha, né? Então, o que é que eu faço? Ao invés de eu comprar as ações a mercado, que é bom também, eu faço uma venda de put dentro do dinheiro. Um exemplo, Petrobras, quando foi no 20, eu estava vendendo a put no 25, para 3, 4 meses. Aí eu pegava aquele prêmio guloso, com quase todo o valor intrínseco, e tu sabe que no momento de pânico, as puts, elas engordam mais ainda. Claro, então, elas se inflacionam de valor extrínseco. Exato. E acontece aquele fenômeno saboroso que o Merenda ama, que é elas ganharem até valor intrínseco, mesmo dentro do dinheiro. Quando isso acontece, meu amigo, eu digo assim, Papai do Céu, muito obrigado, Papai do Céu. Então, é o Senhor querendo me presentear. E eu vou lá, vendo a put com maior tranquilidade. Por que tranquilidade? Porque eu tenho a margem para cobrir, caso seja necessário comprar. Então, como eu já tenho um preço na minha cabeça, então imagina o seguinte, se eu já vi a Petrobras a 30, 35, ela vai para 20 do nada. Tá? Porque trocou um comando, porque vão demitir o fulano, porque não vão pagar o dividendo, porque não vai... É a hora que eu me aproveito. Então, só que você precisa já ter aquela experiência de mercado para entender esse processo. Demais. E aí é quando eu trabalho com as operações dentro do dinheiro. São momentos que favorecem o preço, né? Favorece o pânico, favorece o temor, porque quando você estuda a curva das emoções, você vê que você está naquele ponto ali, naquele ponto do medo. O que acontece depois que passa isso? As ações começam a voltar para o preço e ir para a média.
Isso Sim. sempre acontece. Você pega um gráfico, se você pegar a Bolsa Brasileira, você vai olhar tudo isso que a gente está conversando, que tem os momentos disso acontecer e de revigorar novamente. Então, eu me aproveito desses pontos. Antigamente, não, eu era como é, o otário. Por quê? Eu fazia exatamente o contrário. Eu comprava topo porque dizia que ia romper, aí eu não entendia de nada, ia lá comprava. Aí quando caía, afundava, eu saía vendendo lá no prejuízo de qualquer jeito, entendeu? Literalmente correndo atrás do prejuízo. Tinha um prejuízo ali e É, não perdia tempo, corria atrás do prejuízo. é. Aí eu disse assim, não, peraí, mas tem como eu inverter isso a meu favor? Porque o cara que empurrou esse negócio até aquele preço, para empurrar um preço num valor maior, tem que ter grana. Não pode ser investidor pequeno. Sim, Tá certo que em algum momento ele vai virar a mão ali para ele ganhar na queda. Beleza. Mas para empurrar, o mesmo cara que empurra é o mesmo cara que joga para baixo. E o sim, mesmo investidor pesado que pega no fundo, ele empurra para cima. Então eles ganham igual uma onda senoidal, né? Igualzinho uma onda senoidal. Então eu me aproveito desses movimentos. Em vez de eu ficar apavorado quando o mercado vai para baixa cabeça, eu fico contrário, eu fico sorrindo, porque eu sei que é nesses momentos é que dá grana. Não sim. tem outro momento. Então a Petrobras foi esse momento. Então, a Petrobras estava caindo e os gringos comprando Petro. Eu digo, cara, eu não vou ficar de fora dessa festa. Eu já comprei minha fantasia da Petrobras e vou entrar na festa, meu irmão. Aí fui, entendeu? Fui. Aí tinha colega meu que falava assim: o Merenda, olha lá, Merenda, olha que o gestor A, B, C. Pois é, rapaz, esses caras deviam ter um pouco de responsabilidade com o que estão falando, porque eles de fato influenciam as pessoas. Porque são pessoas que têm a certificação, são pessoas que gerenciam carteira. Ora, se o meu gestor, que gerencia uma carteira de fundo, que eu estou com dinheiro lá dentro, diz para mim que a Petrobras não presta, eu vou acreditar no Merenda ou vou acreditar no gestor? O No gestor, gestor. né? Ele que tem Ambima, né? Ele que tem CGA, ele. Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? A vantagem da gente não ter a certificação é que a gente fica livre para a gente pensar e ver do jeito que a gente encaixa melhor o nosso dinheiro, né? Porque é um dinheiro suado, como eu te falei, eu vendi comida, eu vendia sucata, eu não posso jogar, eu vendia cerveja na praia de Copacabana. Então, é o seguinte, o dinheiro para mim sempre foi suado, eu não recebi herança, não tive uma herança, meus pais não tinham condições de me dar uma herança, então eu tinha que me virar, meu irmão. Então, para mim chegar onde eu cheguei, estou cada dia, né, melhorando, foi difícil, então não dá para me jogar meu dinheiro fora. Então, quando o cara fala assim, ah, estou vendendo dinheiro, você é maluco, me diziam isso. Você é maluco, rapaz, isso aí não vai voltar agora. Falei, rapaz, o mercado é arte do possível. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. É assim que funciona. E não somos nós temos que se render ao mercado. Então eu me rendo ao mercado, entendeu? O, E o, o foi isso que erro. eu fiz. O erro do investidor, as pessoas falam de investidor sardinha, dos tubarões, das baleias. As pessoas têm que parar de ficar pensando nisso porque é muito deslocado da nossa realidade. Acho que a melhor analogia para você entender quem é o investidor de verdade no mercado é quando você chega numa praia que a onda tá batendo 1,5 m, 2 metros, e você vai com o peito aberto na onda e ela vem dar no seu peito. É, Se você não tiver a manha de esperar a onda quebrar e você voltar com o fluxo dela para dentro, para depois você se balançar com o movimento do mar, você vai tomar a onda na cabeça, no peito, vai rolar, vai se ralar todo na areia e vai se lascar todinho. Então, você não precisa ser um tubarão. Não precisa pegar os códigos do tubarão lá, do Titi, não. Dá pra você simplesmente ser uma pessoa inteligente, vendo o movimento das ondas, você, pô, vou surfar essa ondinha aqui, vou pegar um jacaré aqui agora. Tem uma tendência que se formando. A figura, né, as figuras que você está falando, a gente vê nitidamente no mercado. Só que às vezes o viés psicológico, né, as questões psicológicas colocadas, como por exemplo, esse negócio não vai prosperar. Cara, Banco do Brasil, eu não posso ver ele fazendo esse formato que ele está fazendo aqui. Eu já estava olhando as opções, mas as opções ainda não estão atualizadas para o split, né? Que o Banco do Brasil fez split. Mas, pô, batendo na média de 100 aqui, já
uma série de desenhos eu consigo ver aqui. E eu acho que eu não estou sozinho. Muita gente está vendo esses desenhos também. É o banco mais antigo do Brasil. Desde que o Brasil é Brasil, o Banco do Brasil existe. Que dia que os contratos com o poder público, as previdências, Brasil Prev, que dia que o povo vai ter consciência de entender que não precisa fazer negócio com o Banco do Brasil, pode fazer negócio com outros bancos e existem alternativas mais baratas, mais eficazes, com melhor atendimento. Pô, mas não vai deixar de ser lucrativo. Então, assim, muito difícil, mas muito difícil, é muito pouco provável. Enquanto isso, o povo está caçando rolo com empresa nada a ver, gastando dinheiro. Eu acho que o pior de tudo não é nem perder dinheiro. Porque quando a pessoa fala para mim, comprei Oi, eu vi aquele Lorde Vinheteiro, esses dias para trás, ele reclamando que ele perdeu dinheiro. De duas maneiras que eu vi ele reclamando que ele perdeu dinheiro. A primeira foi que ele colocou R$180 mil em Oi. E que agora esses R$180 mil valiam algo como 10 mil, 8 mil, sei lá. 180 mil virou pó praticamente. E o segundo erro dele foi ter embarcado num discurso de um assessor que vendeu para ele que o Lula ia cortar os dividendos de Banco do Brasil e a ação ia desabar, que ele tinha que fazer uma smart hedge, que ele tinha que travar, que ele tinha que comprar uma put. O problema é que era comprar uma put e vender uma call. E aí ele travou o ganho dele e ele deixou de ganhar R$80 mil. Então, assim, errou comprando a ação que caiu. Errou botando uma trava numa ação que não se põe trava. Eu costumo dizer, muita gente fica me questionando, Carlos. Você gosta de venda coberta? Eu falo e repito, não gosto de venda coberta. Faço venda coberta a contragosto quando necessário, quando eu visualizo que um ativo deu uma esticada significativa, que o preço não está mais descontado e que aquele ativo não tem tanta coerência, eu posso aplicar esse dinheiro em outra aplicação que vai ser mais interessante. Via de regra, eu não faço venda coberta. Eu vendo put um pouco diferente do que você faz, eu não vendo put dentro do dinheiro, eu vendo put na linha do dinheiro ou um pouquinho fora só, mas geralmente na linha do dinheiro. Se o preço está a 27,77, eu pego aqui 27,75 ou 28. Mas ali, ATM mesmo, na linha do dinheiro. Por quê? Porque é só extrínseco. Eu não tenho tanto interesse em vender por intrínseco e não quero ter que depender do preço andar. Se o preço só empatar e andar de lado ali, ao longo de 10, 12, 15 dias, aquela opção vai se deteriorar com a passagem do tempo e vamos ser felizes aí gastando esse dinheiro comendo uma merenda. Inclusive, minha merenda chegou aqui agora há pouco. Eu até deixei aqui de lado. Hoje o almoço foi um hamburgão. Vou até dar uma Eu sou chegada a hambúrguer mesmo. Essa aí é a minha fraqueza, Gui. Hambúrguer é a minha fraqueza. Hoje não teve jeito, a correria foi grande. Eu precisei recorrer ao hambúrguer. Tu falou do Banco do Brasil, vou só te falar o que é que eu fazia na época que ele estava lá nos 30, lembra? Dos 30, 32, 28, 29, meu irmão. Eu vendia put no strike 45,50 para 2 anos. Pegava o dinheiro do prêmio, comprava tudo da ação no 28, 29 e ficava levando. Por que que eu faço isso, Gui? Um dos segredos é que ela desconta o strike. Então, o teu financeiro que tu vai honrar o compromisso vai diminuir. Sacou? Então, a sua garantia continua crescendo e o honrar o compromisso diminui. Então, é uma simetria muito top, cara. Caramba. É sensacional, entendeu? Sim. Pouca gente faz isso. A pessoa física não faz. Eu não sei por que não faz isso. Então, assim, é uma questão de tranquilidade. Como você falou. Acho que a grade de opções deixa as pessoas um pouco amedrontadas. Ela não sabe se ela vende para a semana que vem, para o mês que vem, para daqui 1 ano, para daqui 2 anos. Às vezes, o investidor está esperando uma pergunta assim, você quer vender put de Petro ou de Banco do Brasil? E a pergunta, na verdade, que está se fazendo na cabeça dele é: além de fazer a venda das duas, vai ser em qual exercício, em qual strike, em qual período, em qual momento? Existem muitas perguntas na cabeça ao mesmo tempo que ele não consegue responder elas e aí ele acaba
paralisando. A maioria dos investidores acabam paralisando e não conseguem executar um trade sequer, porque e cai em pirâmide, e vai destinar o dinheiro a um ETF bosta, ou a um fundo imobiliário porque alguém falou que ia ser uma boa, mas no final das contas ganha como se fosse renda fixa e na hora que oscila negativamente perde igual renda variável. Qual que é o sentido disso, né? É muito difícil. Mas você ia dizendo alguma coisa e eu acabei te interrompendo sobre o Banco do Brasil. Aí você... Não, pois é, o Banco do Brasil, a gente estava falando do Banco do Brasil, né? Uhum. Então, assim, eu vejo, como eu te falo, eu olho para frente, eu olho lá no horizonte. Então, por exemplo, para mim, não sei se você já viu meus vídeos de fluxo, né? Eles mostram o que é que eu traço ali, baseado nos relatórios, né? Que um colega meu me manda tem um amigo meu que manda para mim os relatórios da Necton. E aí eu preparo os vídeos de fluxo baseado nesses relatórios com dados da B3, né? E a gente vê claramente que a distribuição do fluxo estrangeiro começou em janeiro. Aí tinha gente que me criticava, falava assim, você nem sabe o que vai... Não, eu não sei, realmente. Eu só estou apontando um dado que é real, que está na nossa bolsa, que eles estão distribuindo. E estão distribuindo, e para mim o alvo é 122, a bolsa lá em 130 e pouco. E eu fiz até uma playlist, eu acho, do vídeo fluxo. E eu estava mostrando um alvo justamente para esse período de maio, abril, maio, de chegar nos 120. Então, para mim, o mercado está normal. Se o maior participante do mercado distribui, quem é que vai se garantir empurrar o preço sem ele? Quem? Isso só aconteceu no meu estudo de fluxo de 2008 para cá, uma vez na história, que foi no período de 2017 para 2019, onde você, não sei se você já era assessor, ou você já, com certeza, já mexia com o mercado. Eu já estava nas Eu me opções, lembro já. que foi onde eu tive mais contato com o fluxo gringo. Nessa época, eu comecei a ter. E eu percebi o seguinte, o institucional nacional, com a perspectiva do Brasil de se tornar um país mais próximo do liberalismo, porque aqui é uma social-democracia, de esquerda e de direita, aqui não é nem comunismo, nem nada disso. Ele fica ali, naquele meio termo, né? Quando o Temer assumiu, ele falou no sistema em privatizar, organizar as empresas públicas, então o negócio foi... O que o institucional nacional fez? Criou diversos fundos de multimercado e chamou as pessoas, os gestores, as pessoas que vendiam esses fundos de multimercado, chamaram as pessoas e, de fato, veio um volume financeiro muito grande para os fundos de multimercado. Os gringos perceberam o movimento. Então, o que eles fizeram? Começaram a vender. E eles não faziam em forma agressiva, eles faziam em forma passiva. Tu quer comprar mais caro? Então eu vou te vender uma parte. Ele vendia na proporção que o Institucional Nacional queria comprar. Então ele deixou o barco subir e ele foi vendendo as posições até inverter para a posição vendida. Ora, isso é uma manobra genial, super inteligente. Não é qualquer... Tem que ter um algoritmo galáctico, um cálculo de mercado foda para você conseguir distribuir sem espantar a presa que você está saindo. Só que o gringo ele é o maior participante. Se ele é o maior participante, quando acabar o dinheiro dele que está aqui, ele vai passar a operar vendido. Foi o que ele fez. Então, isso a gente mostra nos vídeos fluxo claramente. Claramente, isso ninguém... Aí eu me lembro que tinha assessor que falava assim comigo. Eu falei, rapaz, você não está vendo que... Isso já era 2019. Tu não está vendo que o gringo... Não, mas a gente vai com eles ou sem eles. O dinheiro da gente aqui é finito. O deles é infinito, é dinheiro do mundo todo. Entendeu? Então foi aí que eu digo assim, caraca, meu irmão. Pois é. Pois é, aí foi quando teve a porrada de 2020. Aí que foi o outro... Aí foi outro, vamos dizer assim, outra expertise que eu tive. Quando aquilo aconteceu, em junho de 2020, eles voltaram a comprar. Eu digo, eu vou com esses caras. Só que aí eu percebi a constância, o fluxo, entrando. No final do ano, eles zeraram toda a posição vendida e já estavam comprados. O que a Merenda fez? Put dentro do dinheiro. E rolando e zerando. Você tem ideia, meu amigo? Eu vendi put de Eletrobras, Elet 3, no 35.
e ela estava 17. E nessa época também a galera não tinha experiência de operar puts de outros ativos, só era Vale e Petrobras. Era só modinha. Banco do Brasil, ninguém falava, não, isso não tem liquidez, isso não tem liquidez. Não, então tudo bem, meu irmão, deixa eu ganhar meu dinheiro caladinho aqui, eu não vou mais nem comentar mais sobre isso. Aí eu fui com a put para cima, rolava, até vir para o preço. Então, são essas experiências que fica, porque o fluxo é que manda. O gráfico só faz ler esse fluxo. Se o papel está caindo, se está caindo e o preço está baixando, cara, alguma coisa tem que tá correta. Não tem comprador suficiente, aí o cara tem que vender mais barato, o mercado vai cair. O que eu te falo que a sacada do gringo foi brilhante foi quando ele percebeu que o Institucional Nacional ia enfiar o dinheiro, ia meter, em vez dele pensar, eu vou colocar junto, ele não fez isso. Ele começou a desmontar as posições dele a longo prazo. Então, você imagina um fluxo vendedor de gringo por mais de quase 2 anos. É muita coisa. E os nossos institucionais nacionais não perceberam isso. Aí eu vi um relatório de 2 CFA que disseram que não existia correlação entre o fluxo gringo e o fluxo gringo e a curva de juros. Eu peguei esse relatório, resolvi estudar um pouquinho, né? E vi que existe sim uma correlação. A correlação é o seguinte, cara. Você percebe que no governo Dilma foram 4 anos de descida. Não era só o governo que era ruim, também a gente estava numa distribuição mundial, as commodities estavam desvalorizando. Somou a velha guarda governando mal o Brasil com mais isso, aí ficou aquela fama. Mas podia ter um governo de direita lá que também que ele não ia se dar bem. Não ia ter como se dar bem. Ia ser menos pior, claro. Ia ser menos pior. Mas, infelizmente, o que é que o gringo estava fazendo na nossa bolsa? Passou 4 anos comprando. Ninguém viu. O cara comprando Petrobras em 5, Vale do Rio Doce a 8, CSN a R$ 1,80. Ninguém viu, cara. Barato. Todo mundo lá com o bumbum na parede, ninguém viu. Barato. E aí a correlação é a seguinte. Se você é um cara inteligente, estudado, ora, se você vê que o Brasil se comporta, toda vez que o juro sobe, eu vou para a renda fixa e vendo renda variável. O que é que o gringo faz? Ele compra a renda variável, barata. Quando a correlação inverte... a troca, né? O fator de troca... Exatamente. Aí por isso que os relatórios do CFA diz que não tem a correlação é o inverso. Você acha que o Institucional Nacional compra de quem? Ele compra do gringo, ele é o maior, ele é o touro e urso do nosso mercado, é o Institucional Nacional. Os demais são complementos, mas é o touro e urso. Você viu aí, acho que quarta-feira, se você for ver, o valor do fluxo gringo com o valor do Institucional Nacional quase que fechou o mesmo valor. Eles fizeram uma troca ali. Você entendeu? Então, não tem o que inventar. É mais simples do que a gente pensa. É a gente que gosta de complicar. Sim. E engraçado isso também que o pessoal fica compartilhando, né? Saída gringa 2 bi, saída gringa 3 bi. Aí o pessoal traz isso pra política. O gringo está fugindo do Brasil. Não, não é que ele está fugindo, ele está realizando. Porque é o seguinte, o fluxo financeiro, ele não compra renda fixa aqui. Então o fluxo estrangeiro, ele ou está na nossa bolsa, ou não está na nossa bolsa, está em outros ativos que as gestoras estrangeiras acreditam que sejam melhores negócios do que a nossa bolsa. E é super normal, gente. Nós estamos no Brasil, nós estamos no país onde Sarney mandou buscar boi no pasto. Então, até o passado aqui é incerto. Então, para nós que estamos acostumados, que vivemos no Brasil, é já um aperto no coração. Imagina o cara que está fazendo isso aqui como especulação, só para ganhar uma grana. Eu costumo usar esse exemplo, e algumas pessoas não são favoráveis, mas para que vocês, né, investidores em geral, entendam o que é para o gringo investir aqui no Brasil, basicamente é você, brasileiro, pesquisar qual que é a bolsa da Bolívia e encontrar uma empresa de petróleo na Bolívia ir lá e comprar ações dessa empresa. Você não mora na Bolívia, você não visita a Bolívia, você não tem pretensão de ir à Bolívia. Mas você sabe que existe uma petroleira lá que é extremamente lucrativa e por isso você compra bolívares
Você faz câmbio, você manda dinheiro para lá, você compra bolívares para comprar essas ações. Só que daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos você vai se aposentar. Ou o seu perfil de risco vai diminuir e você não vai ficar se expondo em petroleira no terceiro mundo. E aí você vai repatriar esse dinheiro, vai trocar ele para real para comprar terreno, comprar casa, ou investir numa previdência, ou investir em renda fixa no país onde a taxa de juros é 2 dígitos e você já tem um grau de rentabilidade significativo. Então, suas conclusões estão alinhadíssimas com o que eu acredito, Carlos. É exatamente isso. Perceber o fluxo estrangeiro, que é quem injeta dinheiro. Outro ponto que muita gente não leva em consideração, cara, R$ 1 para nós comprarmos ações aqui, ou comprar um lote de ações, por exemplo, de Banco do Brasil, comprar um lote hoje, depois do desdobramento, um lotinho custa R$ 2.780. Cara, isso são 480, 490 dólares. Para o gringo, 480, 490 dólares, ele faz em 1, 2 dias de trabalho, a depender da profissão dele. 3 dias, 4 dias talvez. R$ 2.780 são 2 salários mínimos de um afegão médio no Brasil. Um mês inteiro, 2 meses de trabalho para você comprar um lote de ações. Enquanto o estrangeiro, 480 dólares, ele ganha numa semaninha ali e ele vem e compra um lote de Banco do Brasil. Então, para eles, além do volume financeiro emitido pela Casa da Moeda Americana, que eles vão sofrer com isso, né? Já sofrem e sofrerão mais com a inflação por causa disso. Mas principalmente porque existe muita grana. Muita grana e não tem muita oportunidade de lugar onde você multiplique seu capital igual o Petrobras, não, irmão. Eu postei um fluxo esses dias para trás. Você tem dinheiro? Compre Petrobras. Você não tem dinheiro? Tem força para trabalhar? Compre Petrobras. Não tem dinheiro? Não tem força para trabalhar? Tem herança? Não. Tudo leva a comprar Petrobras. Por quê? Porque é um ativo extremamente lucrativo. Talvez não no preço atual, talvez ele já esteja esticado. Rapaz, se tem uma expressão que me arrebentou, foi um gestor norte-americano falando de Bitcoin. Alguém falou, você não tem medo de estar comprando topo de Bitcoin? Aí ele falou assim, ao meu ver, eu vou comprar topo de Bitcoin para o resto da minha vida, porque é a alocação que a gente tem no momento, maior confiança, e é por isso que a gente está comprando. Acho que Petrobras é bem por aí. Eu não vejo Petrobras deixando de ser lucrativa ao longo dos próximos 50 anos, 60 anos. Tem que acontecer uma catástrofe muito grande, alguma mudança muito grande, porque a gente já viu que os carros elétricos eles resolvem uma parte do problema, mas criam outros problemas que ambientalmente eles não são tão ecológicos quanto a gente imagina. O lobby das empresas de petróleo, as distribuidoras, para você substituir combustível fóssil, não vai ser da noite para o dia, não vai ser assim. Já não é da noite para o dia, já tem um bom tempo, mas eu acho que Petrobras é lua e é um dos melhores ativos que a gente tem, sem sombra de dúvida, se não for o melhor ativo que a gente tem na Bolsa Brasileira. Concordo com você. Eli, eu queria também conversar um pouco sobre os juros aí, que você tem um babado bacana aí sobre juros. Eu quero... Me fala qual contrato você quer que eu abra aqui. Eu abri o contínuo, que é o DI. 2031. Eu abri o futuro aqui, o DI Fut, vou abrir o 2031. DI 2031. F 2031. Bora lá. Terceiro dia de uma leve correção depois de uma saga aí desde... começou o ano, virou o ano, cara. Que doideira, hein, velho? 31 de dezembro ele marcou fundo, cara. Não foi nem 31 o último pregão, foi 27 de dezembro ele marcou fundo para começar 2024 subindo juros e não parou até 4 dias atrás, quando ele finalmente deu essa corrigida de 3 dias aí. Quais são suas percepções sobre os juros? Compartilha com a gente. A curva de juros reflete exatamente a curva do gringo no nosso mercado. Ela é quase igual. Se eu pudesse colocar o fluxo de saída de capital, um pedaço parcial, como você falou, o gringo está realizando, porque o volume que ele tem aqui dentro
ainda é um dos maiores da história de 2008 para cá, tá? Então, assim, ele está realizando uma parte. Então, se eu coloco um fluxo gringo versus a curva de juros 2031, a gente vê claramente que é uma boca, entendeu? É uma saída para baixo e uma curva para cima. Então, eu resumo tudo em curva de juros, dólar, ouro e juros. Acabou. Não tem mais nada. Como o dinheiro está em bolsa, as curvas de juros estão declinando. Tá? Quando não está... Isso aí, para mim, foi uma oportunidade. Tá? E as minhas considerações é a seguinte. Eu vejo que hoje muita gente gosta do IPCA 2045, a maioria dos gestores, as pessoas. Inclusive, eu vi um estudo do Daniel Nigri falando que nos últimos anos foi o que bateu até a Selic. Mas vamos lá. Por que isso aconteceu? Pelo período histórico que ele estudou, a gente teve uma inflação muito alta por causa do combustível que foi para R$ 8 no Brasil. Explodiu. Então, é óbvio que a parte do IPCA e a elevação da curva de juros, naquele momento, é um investimento híbrido que estava somando positivamente. Né? Então, ele deu aquele pico, mas nesse exato momento, o que está acontecendo com o nosso IPCA? Ele está diminuindo, a gente vê esse reflexo na própria marcação a mercado. A cota não caiu tanto para você comprar mais barato, mesmo com esse estresse dos juros aí. Então, na minha humilde opinião, o que favoreceu? Os pré-fixados 2031 e 2033. Por quê? Porque se você olhar da ótica até 2031, se você pegar o último pico que eu cheguei a comprar uma parte, que foi 11,83%, se você pegar esse percentual e colocar assim, 6% de IPCA mais o restante, você é como se você tivesse travado no IPCA 5,5% mais 6%. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, esse raciocínio eu não entendi. Esse raciocínio eu não entendi, mas... Vamos lá. Eu tenho visto muitas postagens, por exemplo, do Faria Lima Elevator e outros caras falando isso. A hegemonia do IPCA mais 6. Então, faz o seguinte. Vamos comparar com o IPCA mais 6. Coloque na calculadora aí. Subtraia 11,8 menos 6. 11,8 menos 6. Por que 11,8? Porque foi o último pico que deu da curva de 2031. Ok. Certo? Então, alguém comprou, o Merenda comprou, por exemplo. O Merenda comprou essa curva, esse pico de curva no pré-fixado. Show. Quando você subtrai, qual o valor que dá? 5,8. Então, imagina o seguinte, o IPCA 6 não é o preferido do mercado? Sim, no momento. Se a parte do IPCA der 5,8, que você falou aí, seria equivalente a esse pico de juros. Certo. Então, é como se eu tivesse travado com IPCA mais 6 com 5,8% até 2031. E a gente não está passando por uma escalada de inflação. A gente está tendo uma redução de IPCA. Então, a parte híbrida do nosso IPCA no presente, de 2023 para cá, ela tem caído. Então, essa componente do Tesouro IPCA 2045, ela não está rendendo bem. Não. Pois é. Aí, se você comprar o 6 e o IPCA der 4, 4,5, você vai perder para o pré-fixado. Então, é nesse sentido, entendeu? Quando eu faço a conta, o pré-fixado passou a ser um Tesouro IPCA que está me rendendo um IPCA de 5,8 mais 6% de taxa travada. Entendi. Entendeu a lógica? Demais. E aí, pois é, então, aí fez sentido para mim comprar. Então, aí eu digo, não, eu vou travar, pode dar errado, mas não, mas é isso, é um trade fenomenal de renda fixa, porque no final das contas, o grande erro do investidor de renda fixa é ele querer comprar guarda-chuva no dia de chuva. Eu falei recentemente sobre isso, é a mesma coisa das puts, querer comprar put depois que a ação já caiu. Qual que é o sentido disso? Não faz o menor sentido. O pessoal quer comprar pré-fixado quando o juro caiu, não quando o juro subiu. Aí o povo quer, eu quero fixar no 12. Não existe mais 12. Não existe mais 13, 14, 16, 18, cara. Alguns meses atrás a gente pegou 18, 16. Agora, quem que está se desfazendo de 16 e 18? Porque a gente tem mercado secundário de renda fixa também. Então, às vezes, o cliente precisa de dinheiro. Aí, liquida. Qualquer coisa que tiver aí na renda fixa, eu ligo e explico.
Você pegou um CDB de 16% ao ano, você está seguro nele mais 3 anos. Tem certeza que você quer vender? Tem certeza? Você não vai achar... Meu sonho, meu sonho! Você entendeu? Você não vai achar nada. Infelizmente, eu não posso comprar isso, né? Meus clientes não podem vender para mim esses títulos. Então, eu preciso vender para outros clientes. Eu falo assim, ó, eu pego no telefone aqui, eu acho cliente para você agora, mas você tem certeza que você quer vender isso? Você não consegue tirar esse dinheiro de outro lugar mais líquido? E geralmente a gente consegue um remanejo, porque é um puta negócio que o cara de se desfazer de 16% ao ano é absurdo. Então, trade de renda fixa, o pessoal acha que renda fixa é mais seguro que renda variável. Não é que é mais seguro, é menos chance de você ver volatilidade. Mas a volatilidade existe, se faz presente através da marcação da curva de juros. Só que as pessoas querem investir em renda fixa sem saber o que é uma curva de juros. Sem saber o que é DI, sem saber o que é Selic, sem saber o que é IPCA. Pô, se você não souber o que é o índice que mede a inflação, quantas suas coisas estão ficando mais caras, você não está vivendo no Brasil, você está vivendo em Nárnia, tem que estar na realidade. Você investe com quais objetivos? Pô, vou dolarizar minha grana porque eu quero viver no exterior um dia. Beleza, no exterior você terá outro IPCA, outra taxa de inflação ou uma taxa de deflação até mesmo pode acontecer em algum outro país que você for morar. Talvez a sua exposição precisa ser realmente cambial e não nos juros do Brasil. Mas juros seguros, igual no Brasil, um sistema econômico robusto como no Brasil, eu estudo Bolsa de Valores desde 2009. Não cheguei esses dias. E já operei na Suíça, já operei em Londres, já operei nos Estados Unidos. No Brasil é o melhor lugar para se ganhar dinheiro. Em todos esses outros lugares que eu estou citando, o investidor pessoa física é uma poeira que vai ser soprada, porque todos os mecanismos levam... Apesar que os Estados Unidos, hoje em dia, com mesa proprietária, com muitas outras alternativas lá também, tem uma série de alternativas para se investir seguramente nos Estados Unidos. Tem Avenue, inclusive eu sou assessor da Avenue também, tá, Carlos? Se precisar ou se conhecer alguém que precise de assessoria lá, enfim, eu indico, né, fortemente. E tem a conta internacional também do BTG que a gente atende lá. Não assessorando diretamente, tem um assessor que fica lá nos Estados Unidos, mas a gente dá aquele suporte para abertura de conta e etc. Mas, assim, é tão pessoal, né? A pessoa, pô, vai fazer um investimento, só quer saber... Eu tenho clientes que são assim, né? Líquido hoje, IPCA mais, pré ou pós-fixado, qual que é melhor? Ele quer que eu diga para ele, baseado na taxa de juros de hoje. Ele só quer saber do hoje. Ele não quer saber se daqui 3 anos, daqui 2 anos, o IPCA ou o DI vai estar diferente. E isso é um perigo. Isso é um perigo, porque ele está tomando as decisões baseadas no hoje. O hoje já está acontecendo, já era. Ele deveria tomar as decisões de investimento em renda fixa dele baseado no futuro, porque o mercado dá uma pista, né? Pô, chama DI futuro. O mercado dá uma pista razoável de para onde esse negócio está indo, para que lado que vai tocar. Então, você ignorar isso sumariamente para tomar suas decisões é um risco que ninguém pode passar. Então, escutem a dica de Carlos Merenda aí, dessas oportunidades, dessas janelas aí, porque são cruciais para se fazer dinheiro também. Não só na renda variável, mas na renda fixa, porque tudo tem que estar rendendo junto, né, Carlos? Porque se você... Foi uma pena que eu descobri isso muito tarde. Eu descobri isso aí, essa delícia aí, em 2022, a da renda fixa, né? Mas ela funciona como se fosse ela é como se fosse a minha Itaúsa, que eu rentabilizo em call e put, é como se fosse ela. Só que a renda fixa, cara, é fenomenal a marcação ao mercado. Cara, eu comprei, por exemplo, aqueles pré-fixados a 13,7, 13,2, hoje está dando uma boca de abertura muito maravilhosa. E com a aí agora, né? E você vendo o DI futuro caindo, a taxa de juros caindo e as oportunidades na tela, e o pessoal não se atinava a isso. Eu oferecia e as pessoas ignoravam, é difícil. Não, porque fica aquela história, né? Ah, porque pode subir mais. Aí vem uns fantasmas
Eu não sei de onde é que eles tiram esses fantasmas. Ficam soprando essas coisas. Digo, não, perigoso. Perigoso é não ganhar dinheiro. Que tu vai ficar pobre, vai precisar dele lá na frente. Meu sócio Pedro, ele diz uma frase que eu acho sensacional. Ele fala: quer garantia? Compra uma torradeira no Carrefour. Esse mercado aqui não tem garantias. A gente não pode te garantir que o DI vai ser esse. Mas o que a história está mostrando e contando é que vai ser nessa toada. Então, a gente toma nossas decisões baseado no máximo de informação que a gente pode. A gente não vai tapar os olhos e tomar decisões por tomar. Isso seria uma tolice muito grande. Às vezes a gente até solta umas tolices e depois a gente, putz, eu podia ter consultado isso ou aquilo outro. Mas o mais seguro que a gente pode fazer, que é mais seguro que a gente pode jogar, a gente joga. Que é manejo de risco, tentar prever DI, bolsa, dólar, fluxo gringo. E, cara, acho que é isso. A gente está 1h e 11 minutos já conversando, Carlos. Eu tô me sentindo aqui aliviado. Eu tava até um pouco receoso, porque eu sei que você é um estudioso desse negócio, mas eu tô muito aliviado porque as ideias estão muito alinhadas. Tudo que você usa para basear nas suas decisões aí é bem parecido com o que eu faço. Uma estratégia ou outra não se parece. Eu espero que essa seja uma primeira live de muitas que a gente faça juntos, porque acho que né, quem pensa como a gente, que está alinhado, e até quem possa discordar, porque às vezes uma coisa que você fala pode até ser que eu discorde, mas eu quero te escutar porque isso pode me trazer para uma outra oportunidade que eu ainda não estou atento. Então, te agradeço muito pelo seu tempo, pela oportunidade que você está dando para os meus seguidores. E, meus seguidores, por gentileza... Ah, caiu de novo a live. Na hora de dar o tchau pro bruxo, vamos lá. Vamos criar uma última aqui só para nós nos despedirmos dele, decentemente. Que foda isso, né, velho? Ai, 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 ai. Meu Zoom era pago, eu troquei o cartão de crédito e não lancei o cartão novo. Tem que lançar lá. Deixa eu falar com ele aqui. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Temos aí algumas pessoas ainda na live. Se tiverem dúvidas, perguntas, por favor, mandem suas perguntas aí. Quem puder deixar o seu like, compartilhar essa live se serviu de lição para você, se você aprendeu algo novo. Eu espero de verdade que sim, porque até eu aprendi. Ahn, tan, 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 tan.
Nossa, tem um monte de comentário aqui agora que eu fui ver. Walker falou, Carlos Merenda é o almirante das opções, sabe tudo de opções, muito fera. Áudio tá bom, turma? Perguntei, perfeito, boa tarde. Petro 4 com PL 4,17. Tá esticado? Vou deixar o Carlos responder essa. Inflação diminuindo só no papel porque no bolso do consumidor continua altíssima. David, essa é uma observação muito comum, né? Está bom para lançar put em Itaúsa no valor atual? Complexo isso, né? Mas a gente pode analisar lá. Mas essa pergunta, essa observação aqui do David foi muito boa. Inflação diminuindo só no papel, porque no bolso do consumidor continua altíssima. É porque o nosso IPCA, o IPCA, na verdade, é um índice de preço ao consumidor amplo. E nós nem todos enquadramos nesse índice de consumidor amplo, né? E eu não estava vendo os comentários, porque pelo celular não atualizou. Mas o Carlos já vai entrar. Não. Não. Acho que vai dar certo aqui. Um minuto, galera. A gente já volta com o merenda e vamos para as nossas considerações finais. Fala, merenda. Peraí. Deixa eu resolver o áudio. Pronto. Agora falar alguma coisa? Não tá me ouvindo? Vixe. Peraí. Deixa... É o microfone que vou... Pronto. Agora você está me ouvindo? Tá me ouvindo, merenda? Não tá me ouvindo. E vocês estão ouvindo ele, será? Oi, tá me ouvindo? Show de bola. Como eu... Hã? Não, mas eu também estou tendo esse probleminha aqui com o Zoom. A gente resolve isso numa próxima call que a gente fizer. Numa próxima call que a gente fizer, a gente faz isso. Mas, para a gente encerrar a live, que ainda estamos ao vivo, Certo. Quero te agradecer mais uma vez pelo tempo cedido a nós aí. Cara, foi sensacional as ideias aí que a gente trocou. E para quem tá me seguindo, para quem tá aqui no meu canal, vá lá no canal do Carlos Merenda e no Instagram dele, carlosmerenda.opções. Sigam ele lá.
e sigam o canal dele no YouTube. Vocês vão aprender muito sobre fluxo estrangeiro, sobre opções, sobre ser uma pessoa fenomenal, que é isso que você é, Carlos. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar com você ao vivo. A oportunidade foi minha, meu amigo. Muito agradecido aí. E quando tu puder, aí, me baixa esse vídeo aí que eu quero colocar lá no meu canal lá. Fechou. Colocar o link também do teu, beleza? Com certeza. É nóis, estamos juntos. Vou já terminando aqui, eu já baixo a versão. Teve esses cortezinhos chatos aí por causa desse problema do Zoom que eu tive, porque minha conta do Teams não entrou, o Zoom deu problema e agora o Meet, pelo menos, resolveu aqui o nosso BO pra gente conseguir finalizar essa live maravilhosa. E é isso, cara, estamos juntos. Tamo Parceria, junto, conte comigo aqui que tamo junto. Valeu. Obrigado, meu amigo. Valeu. Galera que está aqui presente, muito obrigado pela presença até aqui. E sigam o Carlos lá. Quem não segue o canal aqui, siga também. Deixe seu like, cheque, tem mais vídeo aí no canal. Centenas de horas de conteúdo. E vem muito mais coisa por aí. Tamo junto, galera. Valeu, um abraço e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Valeu.